nós não somos só vendedores. Tá? Quando a gente trabalha com infoprodutos, né, com produtos em geral, a comercialização, a gente tem que pensar que a gente não é só vendedor. Nós somos educadores. Nós vamos transmitir nosso conhecimento, passá-lo adiante. Então, pessoal, não é só sobre vender, tá? Não é mais um produto. Não temos que encarar dessa forma, tá? Que, eu vou vender vinho, eu vou vender experiência de vinho. Não, a gente vai educar, a gente vai transmitir o nosso conhecimento, tá? E o nosso conhecimento no geral, tá? Por quê? Porque aqui a Carol, não é só a Carol, né? Como eu tinha falado, a Carol que estudou viticultura e enologia. É a Carol carioca, técnica em química, que fez produção cultural, que canta no coral. Tudo isso é a Carol. É a Carol que viajou, morou fora, né? É a Carol que gosta de cozinhar, que gosta de empreender, de trabalhos manuais. Tudo isso é toda essa nossa visão de mundo também. Toda essa nossa bagagem. Né? Por isso que eu trabalho muito desenvolvimento pessoal, que eu acho que, né, realmente a gente tem que trazer isso para o nosso conteúdo, para o nosso infoproduto. A gente tem que trazer a nossa bagagem, tá? Eu me lembro quando eu trabalhava no enoturismo, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas vinícolas pequenas, né, a Pisato, por exemplo, em que eu tinha um atendimento que eu tinha mais brecha para tá falando com o cliente, né, assim, contando mais, assim, algo, mais experiências minhas, né, conseguia fugir do roteiro, né, que é o pessoal que trabalha em vinícolas grandes sabe que a gente tem que seguir aquele roteiro, não dá para acrescentar nenhuma palavra. Mas dependendo da vinícola, né, a Capuane também, que eu trabalhei, também dava para ter uma conversa ali, mais uma troca mais bacana com o cliente. Quando a gente trazia bagagem, né, o cliente ele não queria saber sobre... Tudo bem, ele quer saber um pouco sobre o vinho em si, né, sobre as características sensoriais e tal, mas também com moderação, tá? Com moderação. E quando eu começava a contar das minhas experiências, né, da minha visão de mundo, do meu encantamento pela viticultura e enologia, do porquê, por trás, né? Toda realmente essa visão, isso que encantava. Eles queriam falar sobre isso, né? E faziam aquela troca também, né? Eles acabavam partilhando suas histórias, suas viagens, né? Seus aprendizados, a sua forma de ver a vida, né? Essa questão, quando eu falava que eu tinha me mudado do Rio para vir para Bento estudar, isso tudo, né? Não é o que tem por trás, né? É o caramba, você teve essa coragem de ir, né? Que bacana. É aquilo assim, né? Que, poxa, você tomou a rédea da sua vida, sabe? Coisas assim que estão por trás, que estão... às vezes, né, não são ditas propriamente, mas que as pessoas acabam, né, se inspirando com a sua história, se motivando, né, até voltam para casa e pensam, caramba, vou repensar aqui como que eu estou levando a minha vida, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que trazer, tá? É claro que a gente vai vender também, mas a gente tem que levar uma transformação. E aqui eu penso, por isso que eu uso muito a palavra, né? Não uso a palavra professora, eu uso a palavra educadora, educar num sentido mais amplo, né? Educar sobre tudo, é sobre realmente, o vinho ele tem esse poder, né? A gente consegue falar sobre 1001 coisas, né? Ele abre portas, quebra barreiras para a gente estar falando sobre inúmeras coisas. E é isso que eu quero despertar em vocês, tá bom? Que a gente consiga levar toda essa nossa bagagem. Claro, cada um vai ter uma história, cada um vai ter uma experiência, né? E você tem as suas experiências, com certeza, elas são muito ricas e vão agregar muito na vida dessas pessoas que você vai atrair, né? Com a estratégia que eu vou ensinar. Então, assim, pessoal, né? Já falei na outra aula, não vamos nos desmerecer e desmerecer a nossa história. Vamos nos orgulhar da nossa história e nos apropriar, né? Então, como eu falo, né, que eu carrego a bandeira do vinho brasileiro, porque a gente tem que se apropriar da nossa raiz, da nossa essência, se orgulhar da nossa história, nada de ficar com vergonha e só vangloriando a história dos outros. Então, é a mesma coisa com a gente, tá? Vamos lá. Bom, tem muita gente aí,
falando de vinho, tem muita gente falando de marketing digital, né, de empreendedorismo digital e, né, como que eu faço para fazer diferente? Carol, caramba, estou mergulhando e caindo de paraquedas nesse universo e como que eu vou me diferenciar? Tem tanta gente já falando de vinho, já dei umas dicas, né, na aula anterior para vocês, na aula de ontem, e já falando que, né, não dá para ser só mais um e que a gente vai ter que fazer a diferença. Tá, e como que a gente vai fazer a diferença? Tem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, mas tem algumas pessoas que estão fazendo dar certo, né? Vocês têm exemplos, com certeza vocês têm referências. Até, por exemplo, né, se a gente pensa aí essa questão do marketing digital. Gente, o que mais tem é perfil aí de gente ensinando a usar o Instagram, ensinando a fazer posts, não sei o quê, né? Vai ver quantos desses estão realmente te entregando um conteúdo de valor, te entregando conteúdos que estão falando coisas diferentes que você não sabia, né? Ou se estão só dando aquela migalha ali para te atrair, né? Falando o que você quer ouvir, resultados milagrosos, né? Para você cair na isca. E aí depois não entrega realmente os bastidores, né? O que que acontece na prática, né? Fica só floreando. A gente fala, eu e a Daisy, né, do Voo de Vinho, a gente tem um pouco de pavor, né, de aversão a esse tipo de perfil, esse tipo de postura que as pessoas elas só mostram o lado bom da história, né? Então, tem muito trabalho por trás, como eu falei com vocês, mas é isso que vai fazer você dar certo, tá? Então, já quero que vocês continuem com esse pensamento, tá? Vamos lá, a gente vai aprender então, né, na aula de hoje, como atrair os seguidores certos, como fazer a diferença e como analisar ali se eu estou no caminho certo, se eu não estou. Caramba, Carol, e agora, né? Fiz tudo que você falou, mas não sei se é bem isso, né? Que começa a bater as inseguranças. Então, como que a gente vai avaliar tudo isso?